Bora te atualizar também a respeito de Marlon Freitas. O volante pediu ao Botafogo para ser negociado. Vou trazer bastidores importantes desse tema. O grande interessado é o Vasco da Gama. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria me apresentar, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, combinado? Hora de informação exclusiva, Marlon Freitas pediu aos dirigentes do Botafogo para ser negociado. Ele recebeu nos últimos dias, no condomínio onde mora, um bilhete com ameaças. E essa foi só a gota d'água para uma relação extremamente desgastada com o torcedor do Botafogo. Desde que o time perdeu o título da temporada passada, o Marlon Freitas passou a ser o grande alvo dos torcedores, com direito a pichações, vaias em jogos e tudo mais. Marlon Freitas tem hoje uma proposta para ganhar basicamente a mesma coisa no Vasco, mas ele teria 3 anos de contrato. O vínculo dele com o Botafogo se encerra em 1 ano e meio. E desde o fim da semana passada, o Marlon Freitas e seus representantes têm trabalhado junto à diretoria do Botafogo na tentativa de convencê-los a fazer o negócio. A proposta do Vasco é a seguinte: 2 milhões de reais por empréstimo até o fim da temporada, mas com uma obrigação de compra se o Marlon Freitas entrar em campo por 5 partidas. É muito natural que o Marlon cumpra esses 5 jogos e o negócio acabe sendo fechado em 12 milhões de reais. O problema é que o Botafogo, especialmente o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, entende que não é hora de sair do Marlon Freitas. O John Textor adora o Marlon Freitas, o pessoal da comissão técnica fixa também entende o Marlon Freitas como alguém com um papel importante e apesar dos 29 anos de idade e da chance de fazer uma baita grana, porque o Marlon Freitas chegou de graça do Atlético Goianiense, ele estava em fim de contrato, o Botafogo poderia colocar em caixa 12 milhões de reais, apesar disso, hoje a palavra do John Textor é não. O Marlon Freitas não desistiu ou segue tentando convencer os dirigentes do Botafogo. Enquanto isso, o Vasco acena com a possibilidade de um pequeno aumento nessa proposta. Prometo ficar de olho nessa história. Qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Para falar sobre Felipe Coutinho e a chance de o jogador ex-seleção brasileira virar reforço do Vasco a partir da metade do ano. Notícia trazida pelo jornalista Wilson Pimentel dá conta de que o Vasco tenta contratar o Coutinho desde janeiro. Negociações que teriam sido iniciadas pelo Alexandre Matos, diretor executivo de futebol que já nem está mais no Cruz Maltino. Em meio a essas conversas, muitas idas e vindas. Num primeiro momento o Coutinho havia afirmado que daria preferência a voltar para a Europa, ele está jogando no Catar. Em meio a esse contexto, não apareceram propostas interessantes da Europa. O único que se prontificou a contratá-lo foi o Olympiacos, mas considerou o valor salarial de 3 milhões e meio mensais muito altos. Diante desse cenário, sem propostas para voltar para a Europa, o Coutinho cogitaria jogar no Vasco da Gama. Só que é nesse contexto também que a Aimé Coutinho, a esposa dele, teria descartado a vinda ao Brasil. Além de tudo isso, tem o mais importante: como o Vasco vai garantir, com a ajuda da 777, o pagamento de um salário astronômico ao Coutinho. Óbvio que ele não vai ganhar 3 milhões e meio de reais no Brasil, seja no Vasco ou em qualquer outro clube, mas que o Coutinho exija pelo menos 1 milhão e meio de reais mensais. Vocês acham que a 777 vai fazer o pagamento desse valor por um atleta que não vai ter garantia de revenda? Pelo contrário, chance de revender o Coutinho é nenhuma. E a 777 tem sido extremamente rígida em relação aos investimentos que têm sido feitos, quase todos em que ela espera um retorno financeiro com venda no futuro. Antes eu quero saber do Edmundo. O que você acha essa notícia que surgiu aí pelo Flávio Dias? O Nicola também deu essa notícia, falou que realmente tem um fundo de verdade, etc. O que você acha? Você acha benéfico, não, de repente ir para fundo árabe ou não? Porque, cara, acaba sendo um negócio também estranho para o Vasco da Gama, né, Edmundo? O que você acha? Não, eu primeiro não sei se essa notícia ela é verdadeira ou não. Embora quem está dando essa notícia, né, o Flávio Dias, aquele menino do SBT que já participou com a gente aqui, o Rosa. Pedrosa também, eles são muito bem informados e são eles que estão ventilando essa possibilidade. Acho que é uma ótima oportunidade de você refazer um caminho. Eu digo um caminho, mas é refazer um contrato, né? Porque tem muita coisa errada nesse contrato aí. Não sei.
as pessoas falam assim, como exemplo, né, Gui? Se você quer vender o seu carro e você precisa muito vender, você acaba vendendo o carro pelo preço que o mercado paga. Chega numa loja, o cara te paga 20%, 30% menos. Você precisa muito vender e você vende. Se você não precisa vender e algum amigo seu se encantou, se apaixonou pelo seu carro, você vende ele pelo preço que você quer. Às vezes até mais. A gente viu isso aí muito mais do que ele vale de verdade. A gente viu muito isso acontecer na pandemia, que não tinha carros para pronta entrega e as pessoas acabaram comprando com ágio. Isso se estendeu para imóveis e outras coisas. Eu acho que o Vasco estava com o Pires na mão, né? A gestão Salgado estava com muita dificuldade de ter novas receitas, de cumprir os acordos que haviam sido firmados. A 777 veio e comprou. Talvez eles tenham ficado muito focados, né, no preço final, né, nessa história de 1 bilhão e 400, que ela não é real, e aí entregou-se mais do que o devido, né? Aí a gente está falando do mascote, da Cruz de Malta, do Estádio de São Januário, dessa série de outras coisas que não são muito visíveis aos olhos do dia a dia, mas que fazem muita diferença. A 777, repito aqui, de novo, vou sempre ser enfático nas coisas que são importantes o torcedor do Vasco saber. Vendeu 20% dos direitos televisivos durante 50 anos para uma outra empresa do grupo 777. Então, isso aí já pode ser considerado um lucro gigante, porque ninguém sabe os números, ninguém sabe os valores que foram vendidos, né? E essa empresa vai ter esse direito de comercializar os direitos televisivos, né? O direito televisivo vai começar o Campeonato Brasileiro agora. O Vasco ganha cerca de 200 milhões de reais da TV Globo. Imagina isso todo ano indo para uma empresa da 777 por 50 anos. Então, só isso, só esse negócio já é absurdo, né? Entende? Então, tem muita coisa que precisa ser dita, precisa ser falada, precisa ser discutida. Então, se existe a possibilidade de uma entrada de um novo sócio, de uma nova SAF, também há a possibilidade de renegociar uma série de setores no contrato. E eu acho que o principal deles é a participação efetiva do dono, né, de quem tem 30% das ações. Hoje, por acaso, ele é representada pelo Pedrinho. Mas daqui a 3 anos, né, 2 anos e 10 meses, tem uma nova eleição. E aí outros vascaínos poderão administrar esses 30%, discutirem sobre o contrato, terem liberdade de expressão, né? Poder falar, poder opinar pelo aquilo que tem de direito. Quando a gente fala do Pedrinho, o Pedrinho ele tem a expertise do futebol, dentro e fora do campo, e fez vários cursos administrativos também. Ele não caiu ali de paraquedas, embora acho que o nome, a idolatria, foi o que fizeram ele presidente do Vasco. Mas ele está muito preparado. Ele é o mais preparado de nós todos ali que estávamos naquele momento da Sempre Vasco. E por isso que ele foi escolhido. Então, assim, deixar um pouco as mágoas de lado, né? Só porque eu não ganhei, ou porque o meu candidato não ganhou, eu quero que o Pedrinho se ferre. A gente está falando de Vasco, e de um Vasco para sempre. Enquanto eu for vivo, eu vou ser Vasco. Né? Vou torcer para o Vasco. Eu acho que eu serei Vasco para sempre. Mas eu vou sempre torcer para o Vasco enquanto eu estiver vivo. Principalmente agora, que não tenho mais o lado profissional. Né? Quando tinha um lado profissional, uma hora ou outra você precisa trabalhar
numa outra empresa, e no meu caso, time de futebol, que você não torce, mas mesmo assim a dedicação foi a mesma. Então, eu acho que é importante, se for verdade, espero que sim, e repito, essas pessoas que vêm falando dessa possibilidade, são pessoas muito bem informadas, diria até privilegiadas pelo Lúcio Barbosa. E, Edmundo, rapidinho, só porque eu tô vendo muita gente aqui no nosso chat perguntando, só para colocar que sempre tem umas pessoas que fazem isso aqui, então é bom a gente deixar bem claro. A Sempre Vasco e vocês apoiaram a venda, vocês apoiaram a SAF ou a 777? Acho que é bom separar essas duas coisas. Não, a gente apoiou a mentira que foi contada. O próprio Jorge Nicola falou aqui. A gente apoiou 1 bi 400, que seria a venda, um modelo SAF e um time forte e competitivo. E nada disso está acontecendo, nada disso aconteceu. Não fui eu que apoiei ou a Sempre Vasco. Houve um plebiscito que deu 95% de pessoas a favor, não sou eu. Talvez as pessoas que estão questionando aí aprovaram também. Talvez só não tiveram a oportunidade de votar. Ih, rapaz, tava com saudade disso. Nossa. O Vasco tem a obrigação de figurar na zona de classificação da Libertadores no Brasileirão com o tempo forçado de pré-temporada. Mas aí eu acho que é sair do lixo ao luxo, né? Eu não acredito, não. Eu discordo. Eu acho que primeiro o Vasco precisa, nesse momento, pensar em reforços. Quando começar o Brasileiro, a primeira meta é pensar em não cair, depois você vê o resto. Ficar longe daquela zona da confusão lá. Chega. Ou tem obrigação de figurar na zona de classificação. Essas pessoas gostam da palavra obrigação, né, Fernandão? Não sei porquê. Não sei porquê. Eu nem falo nesse quadro onde eu tô aqui, ó. Tô eu e o Dom Ramon aqui olhando pra mim, ó. Eu e ele aqui, ó. É óbvio que não. Primeiro ele tem que montar uma equipe. O Flavinho foi muito bem. Mesmo que eu não goste muito de concordar com ele, ele foi muito bem. O Vasco tem que se preparar, tem que se organizar primeiro para não ter problemas com a zona de rebaixamento. São etapas. A briga do Vasco esse ano é na zona, no meio da tabela ou na primeira página da tabela? Pelo que ele apresentou no Campeonato Carioca, é para não ficar na zona de rebaixamento. É a segunda página, né? É isso aí, segunda página. Por isso que eu acho que os reforços têm que vir logo para mudar esse Só para vocês saberem, falando em reforço, o Vasco intensifica suas investidas para ter o volante Marlon Freitas do Botafogo, porque está sem Paulinho e sem Jair, ainda lesionados. Bom nome? Bom nome. Ótimo. Mas o valor que o Vasco parece que está pensando em pagar até 3 milhões de euros. Pô, mas tá bom 3 milhões de euros, 12 milhões de reais? Mas o Marlon já é um cara que você não tem o poder de revenda, né? 15 milhões de reais, né? Botafogo que é isso, né? Então, assim, não sei como é que as coisas vão... E ele não deve ter muita chance no Botafogo com esse tanto de volante. Gregory. Mas eu vou te falar que eu também achei isso. Mas do jeito que o Fábio Matias vem organizando esse time, tudo bem que com o Arthur Jorge vai ser um outro treinador, uma outra ideia, uma outra cabeça. Mas ele tá bem. Eu acho ele bom jogador para Dedéu. Eu acho ele bom. Bom jogador e ele faz uma coisa diferente dos outros. Ele consegue jogar de segundo. O Alan é muito mais primeiro do que segundo. Danilo Barbosa muito mais primeiro que segundo. Gregory muito mais primeiro do que segundo homem de meio. O Barbosa chega. Não com a qualidade dele, não finalizando de fora da área como ele finaliza, não entrando na área como ele entra na área para fazer os gols. São jogadores diferentes. Ele ganhou meu coração naquele jogo lá, que ele dedicou pro sogro dele, que ele fez o gol. Foi isso aí. Então, e ele apareceu pro futebol. Pra quem não sabe, ele é base do Fluminense. Isso, no Atlético Goianiense, jogando de segundo homem, fazendo gols. Lá ele jogou pra caceta. No Botafogo também ele fez ótimos jogos. Assim como vários outros, o primeiro semestre foi absurdo, magnífico do Marlon. Naquele Botafogo avassalador. Jogando de primeiro homem. Bigodeira, até amanhã, Fernandão. Até amanhã, galera. Amanhã a gente volta. Toma. Fala, minha rapaziada vascaína. Marlon Freitas, né? Pedindo aí para deixar o Botafogo, né? Agora avançando aí a situação do Marlon Freitas querer sair do Botafogo, né? Isso, a vontade, ele já transcendeu essa vontade de querer jogar no Vasco da Gama, né? E o jogador tá chateado lá no clube lá do Botafogo por situações que acontecem desde que o Botafogo perdeu, né? Incrivelmente aquele Campeonato Brasileiro do ano passado, né? O jogador vem sendo ameaçado e não está se sentindo seguro em continuar no Botafogo.
ele gosta do Vasco, quer jogar pelo Vasco, né? Um valor aí para a contratação do jogador um pouco exagerado. Rapaz, 36... Opa, perdão, 36 não. 16 milhões de euros é o valor aí que o Vasco pretende pagar no jogador. Olha, eu acho que é uma contratação que não deveria acontecer por esses moldes, né? Não acredito que valeria a pena o Vasco investir esse valor todo, né? Nesse jogador. Não acredito que ele tenha esse potencial para esse valor todo. Com 16 milhões de euros, né? Possa ser que eu entendi errado e seja 16 milhões de reais, que mesmo assim ainda está puxado o valor. Mas agora, sendo 16 milhões de euros, é muito caro, né, para um jogador do nível dele. Não é desmerecendo o futebol do rapaz, né, mas a gente sabe que com 16 milhões de euros daria para o Vasco montar aí uns 2, 3 jogadores com um nível muito mais alto, né, para a equipe, né? Então aí deixa sua opinião aí sobre isso aí também, né? E a situação de Felipe Coutinho, né? É um salário muito alto. Não creio aí que o Vasco consiga trazer esse jogador pela questão do salário, né? O salário é altíssimo. Então dê sua opinião aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações e deixa aquele like. Valeu?